Nessa manhã eu quero falar com vocês sobre o poder do amor. Eu quero falar com vocês sobre o poder do amor e mostrar o quão importante ele é para as nossas vidas. Se você puder, abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4. A Bíblia nos ensina e nós aprendemos, pela vontade de Deus, que o amor é muito mais forte do que os nossos pecados. Pastor, será? Eu volto a repetir para você. O amor é mais forte do que os meus pecados. O amor é mais forte do que os seus pecados. O amor é mais forte do que qualquer pecado, do que qualquer erro, do que qualquer tentação. A palavra de Deus diz, acompanha comigo em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, que sobretudo, acima de tudo, em algumas traduções falam, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa muitíssimos pecados. E alguém pode dizer, pastor, não é tão simples. Eu não disse que era simples. Em nenhum momento eu disse que é fácil. Em nenhum momento eu disse que é o caminho mais curto, que é o atalho. Mas a palavra de Deus nos ensina que o amor é mais forte do que qualquer pecado. Será mesmo? Será mesmo? Pare e pensa comigo. Alguém conhece algum caso? Você conhece alguém, pessoalmente, que foi traído pelo esposo, pela esposa? Creio que todos conhecem alguém. Mas aí eu te faço uma pergunta. Quantos daqueles que foram traídos por esposos, esposas, namorados, noivos, quantos tiveram a ousadia de perdoar, de aceitar e de tentar um novo começo? Uma pergunta simples para vocês. Vocês acham que a cada 100 pessoas, vocês acham que a maioria perdoa ou a maioria não perdoa? Pergunta simples, pensa aí. O que você me diz? Eu acredito que a maioria não perdoa. Acredito não, estou convicto. Talvez você mesmo agora nesse momento está aí no seu coração colocando isso para você. Será que eu perdoaria? Será que eu teria forças para isso? Será realmente que eu daria a volta por cima? Eu não sei, eu acho que sim pela palavra, mas é que a dor deve ser algo tão imensa, o sentimento deve ser algo tão forte que, pastor, eu sou honesto em responder nessa manhã, talvez eu não esteja pronto para uma situação dessa. Por favor, nada de chegar em casa e colocar o cônjuge na parede, tá? Eu preciso saber. O verdadeiro amor, quando ele é sincero, diz a palavra que ele perdoa muitíssimos pecados. O verdadeiro amor. Pastor, é difícil, eu não disse que era fácil. Por que você acha que a maioria não perdoa? É o atalho. É o caminho mais simples. É o caminho, vou ser sincero, deste mundo. O caminho deste mundo é a lei de Gerson. É a lei do vou fazer o que me convém, o que é menos doloroso para mim. Existe uma lei na física chamada lei do mínimo esforço. Já ouviu dizer dela? Ela se aplica muito também aos corpos e planos biológicos. A lei do mínimo esforço é aquela onde um organismo, ou seja lá uma estrutura, não importa, ela vai fazer o mínimo possível, vai gastar o mínimo de energia possível para se manter estável. Muitas vezes o corpo humano é mantido pela lei do mínimo esforço. Muitas vezes as nossas ideias, nossos pensamentos são totalmente atrelados sem nós percebermos, porque é algo da nossa índole carnal humana. Nós estamos ligados e atrelados, sem prestar atenção nisso, a uma lei chamada da lei do mínimo esforço. O que é que me dá menos trabalho? O que te dá menos trabalho? Perdoar
a traição, e recomeçar, e passar aquela dor, e nos momentos ali talvez de intimidade, ficar imaginando, e tentando, e o pecado voltando à sua mente, tentando acusar? Ou dá menos trabalho? A Bíblia me dá liberdade. A Bíblia diz que em caso de adultério eu posso pedir o divórcio. Eu vou me divorciar e eu vou largar a mão. O que dá menos trabalho, eu te pergunto? Qual é a lei do mínimo esforço que se aplica? O que é mais cômodo? O que é mais cômodo? Perdoar? Ou não perdoar? Já pensou nisso? Já tem a sua resposta? Pode dizer para mim, o que é mais fácil? Perdoar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Perdoar não é fácil. Jesus não disse que era. Mas diz que o amor, quando é sincero, quando você ama sinceramente, você encobre, você perdoa muitíssimos pecados. Vou te dar um exemplo. Eu sempre costumo usar essa analogia, para vocês entenderem a força, o poder que há no amor. Algumas pessoas dizem que aqui nessa terra, depois de o amor de Deus por nós, o segundo amor mais forte possível é de uma mãe por um filho. Eu acredito que seja verdade. Dito que minha mãe diz que eu sou lindo e inteligente e tudo mais que vocês imaginarem. Então eu acredito nessa teoria. O amor de uma mãe por um filho é algo tão intenso. E eu gosto dessa analogia porque quantas e quantas vezes eu passei com o meu carro ali pela Marginal, entre a saída da Marginal Pinheiros para a entrada da Marginal Tietê. E ali existe um centro de detenção provisório, o CDP de Pinheiros. Quantas e quantas vezes eu passei de manhã bem cedinho com o meu carro e tinha uma fila de mulheres na porta, preparadas para ir fazer o quê? Visitar os seus filhos na prisão. Gente, para a sociedade, talvez para mim, para você, aqueles homens são a escória. Na nossa cabeça, são assassinos, são estupradores, são sequestradores, são assaltantes. Pessoas que eu e que você, jamais em sã consciência ou no modo natural, no modo do mínimo esforço, queremos conviver. Mas tem uma fila de mulheres na porta esperando para vê-los. Não vê a hora de chegar o domingo de manhã para poder estar parado naquela porta e visitar os seus filhos. Por quê? Você acha que a mãe, por mais que sinta a dor de saber que o filho é um assassino, você acha que a mãe deixa de amar o filho? Sim ou não? Não. Quando você ama sinceramente, o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu sei que para mim e para você, fala, pastor, mas eu não sou a mãe deles. Graças a Deus o meu filho não é um bandido. Eu quero simplesmente que você entenda quão forte é o amor. E se você conseguir trazer isso para a sua vida, se você conseguir trazer essa aplicabilidade prática deste amor, o mesmo amor que faz uma mãe ter por um filho que sabidamente é um assassino e que mesmo assim não deixa de visitá-lo, não deixa de amá-lo, vai lá para poder beijá-lo, para poder abraçá-lo. Se você conseguir trazer um pouco disso para dentro da sua vida diária, se você conseguir trazer uma gota desse nível de amor, você vai conseguir superar todas as barreiras que são limitações hoje na sua vida. Pensa nisso. Imagina a cena. Um homem possesso por demônios, totalmente agressivo, responsável por crimes. Agora imagina a cena da sua mãe entrando, abraçando, beijando e dizendo, filho, eu te amo. O amor é mais forte do que qualquer erro, do que qualquer pecado. Nós precisamos começar a entender isso. Quem dera eu e você, meu irmão, tivéssemos na prática esse mesmo nível de amor a ponto de perdoar que uma mãe tem por um filho criminoso. Quem dera nós tivéssemos esse nível de amor com nossos filhos e esposas que não fizeram nada de errado.
que não mataram, que não roubaram, que não sequestraram ninguém, mas talvez fez algo que te desagradou. Por muito menos, queridos, por muito menos, eu e você ficamos bravos, ignoramos a esposa, esposo, filho, amigo, chefe, patrão, funcionário. Por muito menos eu e você olhamos e falamos, eu não quero papo. Esse é o nível do amor que perdoa muitíssimos pecados. Já parou para pensar nisso? Será que nós conseguimos dar um passo nesse nível de profundidade? Será mesmo que nós somos capazes de visualizar a cena? O verdadeiro amor supera qualquer, escute bem o que eu estou dizendo, qualquer erro. Qualquer. O verdadeiro amor é capaz de perdoar até mesmo a tentativa de traição, até mesmo os crimes que alguém tenha cometido. O verdadeiro amor, o amor que Deus tem por nós. Ah, não, mas é diferente. Não é. Se você for fazer um estudo histórico, dentro da palavra de Deus, você vai descobrir que o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, era Saulo, e como Saulo era literalmente um enviado para poder perseguir, prender e consentir na morte de cristãos. Um verdadeiro carrasco. Se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos. Por quê? Porque o amor de Deus não olhou para os pecados. O amor de Deus, ele vira a página. Ele olha, até aqui você está assim. E ele simplesmente vira aí a página. Esquece o que está lá para trás. Vamos começar tudo de novo. É isso que Deus espera de nós. Esse é o poder do amor. Então guarde essa informação. O amor é mais forte que o pecado. O amor é mais forte. Pastor, e os meus pecados? E os meus erros? E as minhas limitações? Eu luto, mas eu volto a cair no mesmo problema. O amor de Deus é mais forte que o seu pecado. E o dia que você entender, o dia que cair a ficha, como alguns dizem, o dia que na sua consciência você conseguir ter a interpretação real disso, o quanto Deus te ama, a ponto de você errar, e Ele sempre te perdoar, o dia que você aceitar esse amor, você vai compreendê-lo e vai conseguir amar como Deus ama. Vai ser mais fácil entender o seu vizinho que, sei lá, escuta música alta até 2 da manhã. Ah, pastor, você não conhece o meu vizinho. Vai ser mais fácil compreender que o camarada que te fecha no trânsito às 7 horas da manhã numa segunda-feira, talvez esteja atrasado para o trabalho, talvez tenha algo, uma reunião importante, talvez esteja correndo literalmente para o hospital para socorrer alguém. Vai ficar mais fácil, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amém? Você quer dar esse passo? Você quer tentar entrar nesse nível de profundidade? Lembra da cena? A mãe beijando e abraçando um filho sabidamente criminoso. Ela está preocupada com os crimes? É lógico que ela se sente envergonhada, constrangida, mas ela supera tudo isso para poder estar perto do filho que ama. Amém? A segunda coisa, além de que o amor é mais forte que o pecado, eu quero falar com vocês que o amor é mais forte que o ódio. Vamos comigo, lá em Provérbios, capítulo 10, lá no versículo 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Já te falei, ele cobre todos os pecados. Se a cena da mãe abraçando e beijando o filho criminoso não serve, lembre-se da minha mãe dizendo que eu sou lindo. Está claro isso. Mas diz que o ódio provoca dissensão. E na outra ponta você tem o amor, encobrindo os pecados. Sabe, queridos, existe uma tentativa do mundo, uma tentativa da razão humana, de colocar tudo numa balança de tal maneira que as coisas se equilibrem. Aonde eu quero chegar com isso? Alguns afirmam que o amor e o ódio são, na verdade, duas faces da mesma moeda, cara e coroa. Alguns afirmam, porque está lá no dicionário, se você procurar, ódio ou amor, você vai encontrar antônimo um ao outro. Se você procurar o amor, você vai encontrar como antônimo no dicionário, como aquilo que é contrário, que é equivalente para outra posição, o ódio. Se você procurar a palavra ódio, você vai encontrar como antônimo o amor. Por isso muitas pessoas ainda falam, isso aí é uma relação de amor e ódio.
É por isso que algumas pessoas matam a namorada, a ex-mulher, a não sei o quê. Não, não são equivalentes. Não são, escute bem o que eu estou dizendo, não são duas faces da mesma moeda, não. E sabe por que não podem ser? Porque por mais que as palavras sejam antagônicas, o peso não é o mesmo. Você entendeu o que eu disse? O peso não é o mesmo. O ódio, por mais forte que seja, o ódio pode suscitar guerras, o ódio pode fazer alguém tirar a vida de alguém. Mas o peso do amor é muito maior. Elas não são proporcionais. A força é desproporcional. Se você acha que a força do amor e a força do ódio são as mesmas, a ponto de se anularem e poderem ser antagônicas, você está enganado. Porque a palavra de Deus nos ensina que a força do amor é muito, muito mais desproporcional, muito mais forte, muito além da força do ódio. E eu vou te provar o porquê. Vamos voltar lá para o exemplo de, não sei, de um adultério. Lembra da lei do mínimo esforço? É cômodo, é fácil eu partir para o ódio. É o caminho natural. O ódio é o caminho natural. O ódio é alguém que te machucou, que te traiu, alguém que te enganou. O ódio a alguém que te fez algo ruim e literalmente humilhou você de alguma maneira. O ódio é o caminho natural. O amor não é o caminho mais fácil para você. Pensa nisso. Traz a memória. Desculpe um exercício tão doloroso, mas pensa em alguém que realmente tirou a sua vida do eixo. Desculpe esse exercício, mas é necessário. Pense em alguém que realmente te deu muito trabalho nessa vida. Alguém que você fala, puxa vida, se eu pudesse eu nunca mais encontraria essa pessoa na minha vida, eu não quero nem lembrar que ela existe. Pensou? Pensou sim ou não? Honestamente, de todo o teu coração diante de Deus, é mais natural sentir algo ruim ou bom por ela? Não precisa responder, eu sei a resposta. Eu sou humano também, eu também passo pelos mesmos sentimentos que vocês. É muito mais fácil quando a gente lembra daquela pessoa que realmente... É muito mais fácil o sentimento ser ruim. Angústia, mágoa, tudo isso que tenta tomar o teu coração. É muito mais cômodo esse sentimento aflorar na tua vida, porque é a lei do mínimo esforço. O amor, ao contrário, é muito mais forte. A prova de que o amor pesa mais do que o ódio é que é mais difícil para você erguer o amor nos seus braços. É mais difícil erguer o amor no seu coração do que o ódio. Faz o exemplo. Sai na rua, seja incriminado por alguém injustamente, receba uma desaprovação no seu trabalho. Você vai ver. O ódio, você não precisa fazer força nenhuma para suportar ele no seu coração. Ele nasce, ele brota e se deixar ele toma conta. A força, meu irmão, eu volto a dizer, é desproporcional. Amor e ódio não podem ser faces da mesma moeda, porque o ódio é simples de cultivar. Você nem precisa jogar semente, alguém joga semente por você e ele brota e cresce e vira uma árvore gigantesca. O amor dá um trabalho. O amor é mais pesado, o amor é mais denso, é mais forte, é mais difícil. Você tem que quebrar as pedras do chão, você tem que arar a terra, você tem que jogar adubo, você tem que esperar a chuva certa, você tem que esconder a sementinha, e você tem que ficar com todo cuidado, e se precisa até montar uma estufa ao redor dele, para ele crescer e sobreviver. O amor a um inimigo, como Jesus fala, eu digo, a palavra diz o quê? Amai os que vos amam, odiai os vossos inimigos. Jesus vem e revoluciona tudo. Fala, esquece. Eu estou dando um novo mandamento. Amai os que vos perseguem. Amai os seus inimigos. Pastor do céu, o que você está pedindo? Eu não, Jesus. Ele já pediu isso há mais de 2000 anos. Vai se entender com ele. Eu estou só mandando o recado. Eu sou só o carteiro, não adianta reclamar comigo da correspondência. Eu só entrego a correspondência.
Pensa nisso. O amor brota, vira uma árvore de uma hora para outra? Não. Você tem que trabalhar árduo nele. Você tem que cultivar com todo cuidado aquela semente. E como eu disse, talvez até construir uma estufa e dar condições ideais de temperatura, de pressão, de umidade, para ele crescer. O ódio não. O ódio alguém planta lá e pronto. É pior que erva daninha. É assim ou não é? Faz o teste. Não, pastor, eu não concordo. Tá bom. Presta atenção nisso, anota o que eu estou dizendo e presta atenção na sua vida ao longo da semana. Se não é muito mais fácil você sentir algo ruim por alguém que te machuca, mas o amor, por ser mais forte, por ser mais pesado. Pensa na academia. Você vai lá na academia. Bom, está aqui dizendo que essas duas coisas são equivalentes. São dois pesos idênticos. Eu vou levantar esse. Você levanta o ódio com uma facilidade. Quando você pega o outro que aparentemente é do mesmo tamanho, você tenta levantar o peso chamado amor, é muito mais difícil levantar. Eles não são faces da mesma moeda. O ódio é muito inferior ao amor. Escute, acredite no que eu estou dizendo. E eu quero lembrar vocês algo importante nesse ponto. Alguém vai poder me dizer, pastor, mas é difícil você sentir amor. Então eu volto ao princípio básico que nós falamos há 3 semanas atrás. Amor não é sentimento. Relembrando, puxando um gancho, amor não é sentimento. Ah, eu estou sentindo a vontade de quebrar a cara dele. É isso que eu estou sentindo. Mas o amor é uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho perdoar. É fácil? Não, mas eu escolho. Você tem esse poder de escolha, meu irmão. Para com aquela historinha de que a carne é fraca, você não conhece meu vizinho, é porque você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Jesus sabe. Ele veio um corpo humano nessa terra, ele passou por todas as dores, aflições, medos, enganações, traições que você pode imaginar, e ele deu o exemplo e disse que é possível. Ele falou, ele fez. Não adianta, gente, eu já falei isso na quinta-feira lá no pequeno grupo. Não adianta você virar para Deus e falar, Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor nunca esteve na minha pele. Não, Ele esteve na dele e foi pior do que a sua. Sim ou não? Foi? Alguém já ouviu falar de um cara chamado Judas Iscariotes? Já ouviu falar? Já ouviu falar por aí? Um dos 12 discípulos. Quando a Bíblia diz que Jesus escolheu seus discípulos a dedo. Você, vem você, não, você não, vem você. E ele escolheu um camarada chamado Judas. E a Bíblia diz que ele sabia que Judas iria traí-lo. Gente, vou rasgar o verbo. Ainda bem que eu não sou Jesus. Imagina o pai falando, pega aquele ali que aquele lá vai acabar com a tua vida. Claro, vem aqui, amor da minha vida. Vem aqui me destruir. Jesus, mesmo sabendo que seria traído, que seria enganado, mesmo sabendo, ainda traz o cara. Traz para perto, come junto, anda junto, dorme junto, ensina para ele todos os princípios e valores que ensinou para os outros 11, deu todas as condições para que ele também fosse igual aos outros, mesmo sabendo que ele o trairia. Sabe por quê? Porque o amor é mais forte que o ódio. O amor é mais pesado, é mais denso. Não é sentimento. Você acha que Jesus sentia, que vontade de ensinar Judas? Não, mas ele era Deus. Ele era Deus. Você acha que ele tinha vontade de ir para a cruz? Jesus foi saltitante, feliz, cantando. Que alegria, estou sentindo no meu coração de ir para a cruz. Deixa eu fazer um adendo aqui. É um tal de estou sentindo no meu coração. Não, porque eu senti no meu coração de fazer isso. Não, eu não estou sentindo no meu coração, pastor, de ajudar nisso aí. Jeremias diz que enganoso é o quê? E desesperadamente o quê? Quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso, gente. Se você se mover pelo que você sente, Jesus. Se eu me mover pelo que eu sinto, eu estaria dormindo essa hora. Estou sendo honesto. Hashtag sincero. É claro que eu estou muito mais feliz agora do que se eu estivesse dormindo. Mas na hora que o despertador toca,
A vontade que dá é virar e... não, deixa eu dormir mais um pouco. Estou cansado. Só mais um pouquinho. Está vendo? Se você se levar pelo seu sentimento, não vai. Jesus deu o exemplo. Não é, guardem essa informação e pensem nisso. Amor não é sentimento, não é o que eu sinto no meu coração. Amor é o que eu decido fazer. Por isso eu decido perdoar o meu cônjuge. Por isso eu decido perdoar o meu filho. Por isso eu decido perdoar quem me ofende. Por isso eu escolho, mesmo com dor no coração, mesmo com aquela vontade de socar a pessoa alheia, eu decido ir lá e pedir desculpas. É uma decisão. E você tem que ser muito forte para levantar esse peso. Não é qualquer um que chega na academia e levanta esse supino. Você tem que ser extremamente praticante disso. Você tem que ser realmente forte para levantar algo que é muito mais pesado do que o ódio. O ódio qualquer um levanta. O amor eu te desafio a fazer isso. Amém? Vamos continuar? Vamos lá para 1 João. O livro de 1 a João. Não é o Evangelho, tá? É o primeiro livro de João. Lá próximo a Apocalipse. Capítulo 4. Versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ah, Jesus. Eu lembro de uma situação que aconteceu essa semana. Eu acho que eu até posso dar esse testemunho por ela. Ela disse que daria esse testemunho, mas eu vou dar testemunho por ela. Né, meu amor? É o seu testemunho. É. Essa semana aconteceu uma cena interessante. Apareceu uma barata em casa. Perigo. Uma barata. Não adianta. Calor. Barata vem, entra voando pela janela, aquela coisa horrenda. Zzz. Via de regra, a minha esposa para tudo que está fazendo quando se depara com esse ser horripilante. Ela simplesmente para tudo que ela está fazendo e ela sai disparada em minha busca. É de família, é de família, eu percebi. Mas no caso aí é o marido ou a esposa? Só para deixar claro, né? Vamos deixar claro, né? Só para ter certeza. Então ela sai disparada em minha busca e não importa o que esteja acontecendo, eu, por uma questão de amor, vou lá e resolvo esse pequeno problema para ela. Mas essa semana foi interessante, porque eu estava fazendo algo que realmente eu não podia parar de fazer. E aí ela só tinha duas opções: ou enfrentar o seu medo e demonstrar que me amava a ponto de deixar eu fazendo o que eu estava, ou, mais uma vez, largar tudo o que eu estava fazendo e sair gritando e correndo em minha direção para que eu viesse ajudá-la. E essa semana, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, eu acho que Deus ministrou esse versículo no coração dela e de repente ela pensou: no amor não há medo. Não há medo. E eu fico imaginando aquele ser com as antenas ali olhando para ela. Você não lembrou? Eu pensei, tá vendo? Ela pediu forças a Jesus. Amém. E nesse momento que ela estava diante do ser com as antenas e pediu forças a Jesus, aí eu tenho certeza que Jesus enfiou esse amor no coração dela e falou: não perturbe o seu marido. Se você o ama, deixe-o em paz e encare os seus medos. Jesus deu força, ela conseguiu, munida de um chinelo em suas mãos, enfrentar aquele ser completamente horripilante e conseguiu vencer e decretar o fim dele. Você pode aplaudir a Deus, pode aplaudir a Deus. É um testemunho fora de série. Eu confesso que eu praticamente precisei ser igual Tomé. Falei: eu quero ver o corpo para acreditar.
Tamanha a força do testemunho, eu quase pedi para ver o corpo, igual Tomé fez com Jesus. Mas o amor, ele realmente lança fora, diz a palavra de Deus, ele expulsa todo o medo. Quer um exemplo mais prático do que esse? Esse eu tenho certeza que você não vai esquecer. Esse primeiro, agora tem um mais prático. Imagina a cena, um cômodo, um quarto, uma sala em chamas, e o seu filho preso dentro desse cômodo. Você vai pensar se as chamas vão te queimar ou não? Você consegue raciocinar diante de uma situação dessa? Ou será que você, contra tudo e tudo que é óbvio, você simplesmente se lança? Gente, pensa na cena. Não é a cena onde os bombeiros já estão lá, já estão fazendo o trabalho dele. Não, não. Pensa na cena. É você e o momento. Não tem mais ninguém. Você pensa ou você entra no meio das chamas para salvar o seu filho? Você entra. Por quê? Porque no verdadeiro amor não há medo. Ele expulsa o medo. Pensa nisso. Você não raciocina. Você não consegue parar para ter medo diante de uma verdadeira necessidade de amor. Se você tem que provar o seu amor, o medo é subjetivo. O medo já não faz mais parte da sua vida. Assim funciona. Ou o inverso. Eu lembro de uma situação muito semelhante. Eu vivi algo esquisito há uns anos atrás. Para quem não sabe, eu me envergonho muito disso, mas eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Eu morro de medo de água, literalmente. E eu me lembro de uma situação, eu morava com meus pais ainda no interior, aonde o meu cachorro pulou na represa da cidade, e porque tinha muita água viva na borda, ele não conseguia sair. E eu confesso para vocês que aquele dia eu não pensei. Eu vi que o meu cachorro ia morrer. E eu falei, eu não posso aceitar isso. E eu fiquei naquela, e agora, pulo, não sei nadar. Eu pulei. Me agarrei nas águas vivas, né, não é água viva, perdão, como que é o nome? Água-pé, água viva. Ó, água viva eu teria morrido. Água-pé, que é aquelas plantas, aquela vegetação de beira de lago. Me agarrei naquilo, me agarrei no barranco, engoli mais água que ele, mas tirei o cachorro de lá. Eu me lembro disso. Nesse dia, minha prima estava junto comigo. A minha prima estava junto comigo. E ela diz uma coisa muito interessante. Ela falou, olha, naquele dia, eu nem cursava ainda faculdade de veterinária, nada disso. E naquele dia, ela fala disso até hoje. É engraçado que sempre quando a gente se encontra, ela toca nesse assunto. Fala, eu não esqueço do dia que você pulou e salvou o cachorro. E você não sabe nadar. Falou, olha, realmente, aquilo lá deve ser um dom de Deus para querer ser veterinário, alguma coisa assim. Eu falei, não, era amor mesmo. Eu não queria ver o bichinho morrer. E eu não pensei muito, eu fiquei naquela e no fim consegui sair. Lógico, não nadando, mas me agarrando nos aguapés. E eu lembrei disso. O verdadeiro amor, quando você tem um sentimento, seja por um animal, você não pensa muito, você não coloca as barreiras do medo na sua frente. Gente do céu, por que nós como cristãos colocamos tantas barreiras de medo ao invés de amarmos? Por que a gente tem tanto medo de uma carreira nova? Por que a gente tem tanto medo de uma profissão que talvez você ame, mas eu tenho medo de tentar algo e não dar certo? Por que nós temos tanto medo de investir num novo relacionamento amoroso? O primeiro casamento, o primeiro namoro, o noivado, sei lá, deu errado. E aí fica aquele medo de tentar outra vez, medo de se machucar outra vez, medo de ser decepcionado mais uma vez, medo de começar uma nova empresa e quebrar outra vez. O verdadeiro amor expulsa, lança fora todo o medo. Encare os seus medos, olhe com os olhos de amor. Olhe com os olhos de amor quando você tiver medo de falar em público, quando você tiver medo de expor as suas opiniões, quando você tiver medo de construir de novo o seu trabalho. Olhe com os olhos do amor. Se você realmente ama aquilo que você faz, lembre-se dessa palavra e fala, eu não vou sucumbir ao medo. Eu vou até matar a barata. Jesus, aí foi muito forte esse testemunho. O amor é mais forte que o medo. O amor é mais forte que o pecado, mais forte que o ódio, mais forte que o medo. Ele é mais forte que o medo. Se você parar para pensar,
Tem pessoas que têm medo de igreja. Ai, ai, ai. Eu tinha medo de igreja. Mais medo do que de igreja, eu tinha medo da Bíblia. Não sei se eu já contei isso, mas em casa, os meus pais tinham uma Bíblia. Era uma Bíblia muito grande, aquelas que ficam na estante, toda ilustrada. Era algo gigantesco, assim, dessa largura, dessa altura. Ficava lá bonita na estante, aberta, né, no Salmo 91, aquela coisa toda. E eu olhava para aquele livro, desde criança, eu tinha um medo daquele livro. Um medo que você não tem ideia. Eu estou falando sério, o sentimento era de pavor. Porque dentro de mim eu pensava, eu não posso... Gente, de criança, ninguém me ensinou isso. Naquela época, tá? Não estou falando de tantos anos atrás, mas... né? Mas naquela época não tinha esse monte de programa evangelístico de igrejas na TV. Não tinha nenhum. Nenhum programinha desses de igreja na TV. Então eu não ouvia alguém me ensinando, nada disso. Eu não ia em igreja alguma, pelo contrário, como eu já disse, meus pais, eles eram responsáveis por um centro de Umbanda, e eu cresci ali com eles. Mas eu olhava para aquele livro na estante, e era mais assustador olhar para aquele livro do que participar das sessões do Saravá, onde chamava demônio, fazia toda aquela coisa. Coisa maluca, não tinha medo algum de demônios. Mas eu olhava para aquele livro, eu nem tocava nele. E aí você pergunta, mas por quê? Alguma coisa gritava dentro de mim, não faça isso. É perigoso. E eu ficava com esse sentimento, é perigoso. Até o dia que a curiosidade e o amor que eu tinha por mim mesmo e pela minha família, mediante a tudo que eles estavam vivendo, foi mais forte que o medo. E eu comecei a folhear. Aquela Bíblia era tão grande que era difícil até tinha que colocar em cima da mesa para conseguir abrir. E eu comecei a folhear ela pelas primeiras vezes. E aquele dia eu entendi porque eu tinha tanto medo. Porque bastou eu ler ela por 5 minutos e a minha cabeça mudou. E eu falei, agora eu sei porque eu tenho medo, porque isso aqui é um perigo. Ele muda a nossa maneira de pensar. Não, eu não quero mudanças. Eu tenho medo disso. E eu fechei ela de novo, voltei, coloquei ela na estante. E anos depois, eu fui recorrer a ela novamente. Tem gente que tem medo da Bíblia. Tem medo do quê? Tem medo de abrir e falar, eu preciso mudar. Não, fecha. Tem gente que tem medo da Bíblia. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Sabia disso? Eu não vou pedir para vocês levantar a mão, que eu não vou expor ninguém. Mas eu duvido que 10% de vocês aqui tem o hábito de abrir em Apocalipse e ler. Eu duvido. 10%. Basta você pensar em você mesmo. Eu acho que eu estou devendo essa. Porque tem medo. Tem medo. Vai que eu entendo isso. Vai que eu descubro que Jesus está batendo nas portas. Vai que é sério esse papo aí que vai acabar tudo. Cristãos com medo do Apocalipse. Olha que maluquice. Quando deveria ser nossa promoção. Uhul! Acabou, finalmente. Não tenho mais conta para pagar. Não tenho mais ninguém aqui, né? Pegando meu pé. Agora todo mundo no céu, na glória, adorando a Deus. Vai ser lindo. Eu não vejo a hora. Jesus. Espero que não tenha CPF lá. Receita Federal, cartão de crédito. Imagina, boleto do carro, não sei do que. Não tem nada disso lá, gente. E vocês ainda têm medo disso? Jesus. Eu tenho medo de ter que trabalhar 14 horas por dia para pagar a conta. Isso eu tenho medo. Tem gente que tem medo da igreja. Eu tenho medo da igreja porque a igreja vai fazer uma lavagem cerebral e não sei o que, e eu vou... Tem medo. Porque falta amor. Tem medo porque não entendeu que o amor é mais forte do que qualquer medo. O amor de Deus por você é mais forte do que os seus próprios medos por Ele. Tem gente que tem medo de se aproximar de Deus. Vai que Deus me manda fazer alguma coisa. Vai que Deus me manda em missões. Ai, Jesus. Tem gente que tem medo de ler sobre missões. Vai que Deus me manda para o Haiti. Já imaginou? Vamos fazer um ciclo de estudos aqui? Vamos pegar seus filhos, vamos ensinar eles desde criança que o verdadeiro amor vai para a África, vai para o Haiti, vai para... Não, pastor, Deus me livre. Meu filho tem que estudar, tem que ser um engenheiro, tem que cuidar da vida dele, tem que amar a Deus, mas não, porque tem medo de perder aqueles que ama. Mas o verdadeiro amor
lança fora, expulsa todo medo. Aquele que tem medo, diz a palavra de Deus, não sou eu. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, na parte B do versículo, você pode ver que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se nós temos medos, pastor, quer dizer que então aquele que está aperfeiçoado no amor de Deus, ele é destemido? Ele é ousado, ele é corajoso, ele não fica, ele pode até dar uma tremida na perna, mas ele levanta e vai. Existe um medo, existe um temor de ir para um novo desafio, existe um temor de entrar na igreja, existe um temor de obedecer o evangelho, existe um medo de ir para missões ou perdoar o seu irmão, existe um medo, mas você tem que dar o seu passo. Deus já te preparou como soldado, já te deu estrutura para chegar até aqui. Dê mais um passo em direção ao Senhor, amém? Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Exemplo bobo, simples. Você vive num lugar tão violento, tão criminoso, que você começa a não ter mais misericórdia, inclusive dos criminosos, principalmente dos criminosos. Teu amor se esfria, é natural, é carnal, é a lei do mínimo esforço. Quanto mais maldade eu vejo, menos amor eu sinto, principalmente pelos que praticam a maldade. Amém? Amém? Quanto mais maldade eu vejo, menos amor eu sinto, especialmente pelos que praticam a maldade. Isso é natural. Isso é o caminho mais fácil. O que eu faço então? Pastor, qual a sugestão? A sugestão é que você literalmente tem que pensar a maldade como uma semente, o amor como uma semente. A semente da erva daninha está crescendo, está encobrindo, está tirando o raio solar que deveria cair sobre a planta do amor, mas a erva daninha está encobrindo. A verdadeira maldade, meu querido, ela esconde o amor. Ela esconde. Eu sei que é meio estranho você pensar nisso, mas nós temos mania de rotular as pessoas. Como assim? Aquele é bom, aquele é mau. Aquele é bom, aquele é mau. Nós somos assim, nós rotulamos. Não deveríamos ser assim, deveríamos lutar contra isso. Mas, carnalmente, nós somos rotuladores. Então, nós pegamos uma situação, eu vou insistir lá no exemplo do filho criminoso que a mãe vai visitar. E nós, para facilitar, para não ter que pensar muito, para não ter que filosofar no assunto ou mudar de opinião, nós pegamos o criminoso e rotulamos. Ele é mau, ponto. O criminoso que é mau, ele não tem nada de amor? Zero? O que você me diz? O amor, aquele que nós rotulamos simplesmente como mau porque ele é criminoso e está preso, ele não tem amor algum? Ou ele tem algum amor pela mãe? Mas não teve. Tudo bem, eu sei que alguém vai querer argumentar. Mas se ele amasse mesmo, ele não era um criminoso. Calma, sem julgamentos. Vamos olhar pelos olhos de Cristo e não julgando. A pergunta é simples: alguém que está preso justamente por um crime que cometeu, não há amor algum nele? Ou há algum amor? Há algum amor pelos filhos? Será que ele sente carinho pelos filhos? Será que ele sente carinho pela mãe? Será que ele sente misericórdia por alguém? Pensa nisso. Nós rotulamos a pessoa mal e ponto, e ignoramos que existe amor ali dentro. O problema daquele amor é que ele foi sufocado pela maldade. Você que está aqui sentado nessa manhã, domingo, ouvindo o Rogério falar por todo esse tempo. A diferença entre nós e qualquer um lá fora é que nós, por estarmos aqui todo santo domingo, ou em outras condições, ou ouvindo pela internet os cultos, não importa, por nós estarmos cultivando o amor floresce mais que a maldade. Quer um exemplo? Joga a gente na mesma condição social que alguns criminosos cresceram. Olha como o ambiente influencia.
Joga eu e você num lar desestruturado, sem pai nem mãe, passando a infância sem saneamento básico, sem acesso à educação de qualidade. O que você acha que vai crescer mais? O amor ou a maldade? Ah, não, pastor, isso é índole. Gente, é fácil dizer porque nós estamos aqui hoje. É fácil dizer porque nós tivemos privilégios. Deus foi bom para conosco e ponto final. Se nós estivermos sujeitos às mesmas condições, lembra da estufa, lembra da plantação. Se nós estivéssemos talvez sujeitos à mesma condição, talvez seríamos mais bons. Ah, não, mas aí alguém vai querer dizer, pastor, não é questão de condição ambiental, é condição da semente. Semente maldosa, semente de amor. Todos nós temos as duas sementes. Todos nós temos as duas sementes plantadas aqui dentro. A maldade está plantada em você. O amor está plantado em você. A condição que você vai dar para qual semente crescer é o que vai definir se você ama, se você é maldoso. A semente dos dois está plantada. Assim como Satanás lança a erva daninha da maldade, Deus plantou a semente de amor em cada ser humano. Cada um. Mas pense, se nas condições ambientais ao redor dele é só maldade, não há a água que deveria regar o amor, não rega. A luz que deveria vir sobre a semente do amor não vem. E aí aquela semente que cresce em condições de escuridão, em condições é como um cacto, que não precisa tanto de água, não precisa ser regada. Aquela semente da maldade floresce e encobre o amor. Por se aumentar a maldade, o amor de muitos se esfria. Meu querido, onde eu quero chegar? Amor tem que ser cultivado. Amém? Você tem semente de maldade dentro de você? Sim. Eu tenho. Eu judiava das minhas irmãs quando eu era criança. Você nunca brigou com seus irmãos, né? Ah, você era bonzinho, desde pequeno. Nunca a sementinha da maldade tentou. Nós nunca mentimos, nunca falei uma mentira na vida, pastor. Nem pequenininha. Nós temos semente de maldade em nós, sim ou não? Sim. Foi Deus quem plantou? Não. Plantada e lançada pelo maligno. Jesus ensina isso quando ele está falando da semeadura. A parábola do semeador. A semente do mal também está dentro de nós. A semente de amor, essa sim foi plantada por Deus. Quem você vai cultivar? E aí? Vamos arar a terra? Vamos arrancar as pedras? Vamos jogar um adubo? Vamos regar? Vamos construir uma estufa e dar as condições perfeitas para o amor não ser dominado pela maldade? Pastor, como eu faço isso? Bom, você já está fazendo, querido. Você está aqui sentado me ouvindo. Você já está interessado em dar esse passo. Bíblia, estudo da palavra, orações, jejuns, discipulados, pequenos grupos nas casas, cultos na igreja, comunhão, troca de palavras, de mensagens bonitinhas no WhatsApp. Isso é cultivar o amor. Amém? Se você não cultiva isso, se você esfria da comunhão do corpo de Cristo, sem você fazer nada, a maldade cresce. E quando você vai ver, seu amor já se esfriou. E agora sim eu quero encerrar em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14 diz assim. Diz muito simplesmente, façam tudo com... Vamos mais uma vez? Façam tudo com amor. Tudo. Pastor, eu vou comer. Coma com amor. Não coma com nojo. Você vai comer? É com amor. Você vem para a igreja? Faça com amor. Jesus poderoso. Como é difícil. Eu falei para vocês, eu confessei. Quando eu acordei de manhã, eu falei, eu queria dormir mais. Não quero ir para a igreja hoje não. Mas minutos depois, quando eu já havia tomado banho, trocado de roupa, aí muda. Eu já estava desperto. Saiu a preguiça, saiu o cansaço. Mas eu vou com amor. Eu vou subir nesse púlpito para falar de Deus para vocês com amor. Se eu subo aqui e falo, Deus, tem que amar, viu gente? Ama aí. Não funciona.
Você vai fazer o teu trabalho, você vai trabalhar, você vai sair para a rua, você vai vender, você vai prestar um serviço. Vai fazer de qualquer jeito para você ver. Faça só para pagar suas contas. Ah não, eu faço isso só porque eu preciso de dinheiro. Por isso não funciona, meu querido. Por isso está sempre capingando. Porque não faz com amor. Vou fazer uma comida. Faça com amor. Vou pagar as contas. Vou ao banco gastar dinheiro. Graças a Deus. Faça com amor. Porque você tem dinheiro para pagar, ainda bem. Olha que lado bom. Você já olhou por esse ângulo? Ah, meu Deus do céu. Olha, vai com aquele monte de boleto, de não sei o quê. Aí chega no banco, sai. Puxa, não sobrou nada na minha conta. Ai, Deus, isso acabou. Não. Olha o outro lado. Olha o outro lado da moeda. Aí sim são uma moeda com os dois lados. Ufa, ainda bem que tinha dinheiro para pagar tudo e ainda me sobrou R$2. Uau. Faça com amor. Nós temos um mau hábito de olhar só o lado ruim de tudo. Deus manda nos dizer, olha esse versículo, que coisa complexa tem numa frase tão simples dessa. Façam tudo com amor. Ah, eu não estou sentindo. Já te expliquei isso, né? Já te expliquei isso aí. Você não vai sentir mesmo. Você vai escolher fazer o que é certo. Você vai escolher perdoar. Você vai escolher buscar a Deus. Você vai escolher orar. Ah, não, pastor, orar é chato, eu não gosto. Faça com amor. Ah, pastor, eu não tenho hábito, minha mente desprende. Então levanta. Não ora sentado de olho fechado. Muito menos deitado na cama na hora de dormir. Aí não tem amor que resista. Aí, quando menos vê, foi para os braços de Morfeu. Faça com amor. O que significa fazer com amor para você? Fazer o que é certo, fazer o que é bom, fazer o que é justo. O amor tem tanta coisa embutida por dentro dessa palavra que a gente poderia ficar aqui 10 anos falando só sobre o tema de amor dentro da palavra de Deus. Afinal de contas, é tudo que Ele manda a gente fazer. Ame a Deus, ame o teu próximo. Ame a Deus, ame o teu próximo. Faça tudo com amor. Nós poderíamos passar 10 anos falando aqui nessa igreja, nesse púlpito, somente sobre os atributos do amor de Deus sobre nós, dos atributos do amor que Deus põe em nós uns pelos outros. Por quê? Porque é a base de todas as coisas. É o arroz com feijão da nossa alimentação brasileira. É a liga que une tudo. O amor é a base. O próprio Deus é amor. Mas isso é já coisa para outras semanas. Ele é a essência íntima dele. A coisa mais... Se tem uma coisa que você pode falar, Deus é bom, Deus é forte, Deus é lindo, Deus é tudo. Mas a essência maior da personalidade de Deus, Ele é o próprio amor. Façam tudo com amor, faça tudo com Ele. Faça tudo com amor. Pastor, é muito genérico. Você sabe do que eu estou falando. Você aprendeu que Ele é mais forte que o pecado? Então domine o pecado que está te destruindo. Você aprendeu que Ele é mais forte que o ódio. Lute contra o ódio. Escolha, tome a decisão contra o teu sentimento, mas tome a decisão de amar. Você viu que Ele é mais forte do que o medo. Não fique limitado com medo de conhecer a Deus, de se lançar num novo projeto, de começar num novo negócio, de confiar outra vez em quem está próximo no seu relacionamento. Escolha, de novo, amar. Você viu que ele tem que ser cultivado. Então tudo isso que você fizer, meu querido, eu te convido a fazer com amor. Vai ser fácil? Molezinha? Não. Tranquilo? Não. De tudo que você ouviu hoje, lembre-se da lei do mínimo esforço. Se você acha que é só sair por essa porta, entrou pelo teu ouvido e já está resolvido, você vai pôr em prática? Esquece. Você não vai conseguir. Lei do mínimo esforço domina nossa carne e nossa mente. Agora, quando você sai e fala, eu vou dar um passo. Faça algo essa semana que você não costuma fazer por amor. Pastor, eu nunca oro. Prove o seu amor com Deus essa semana. Ore. Ah, pastor, dê um passo. Saia da zona de conforto. Saia do mínimo esforço. Faça algo que te custe. Gaste 5 minutos por dia falando com Deus. Eu não sei o que falar. Comece a falar com Ele, agradeça. Ou chore, reclame. Seja honesto. Fale com Deus.
Dê um passo, saia da sua zona de conforto e prove o seu amor por quem está perto de você. Aí tem 1000 coisas para fazer, né? Aproveita, acabou a Páscoa, chocolate está em promoção. Manda flores, manda chocolate. Menos para mim, viu, amor? Não manda que nutricionista é brava. Tá ali, ó, em cima. Prove o seu amor, saia da sua zona de conforto. Tenha atitudes essa semana ainda, não espere o mês que vem. Essa semana, mostre alguma atitude do seu amor para com Deus. Faça algo que o surpreenda. Mostre a sua atitude de amor para com quem está ao seu redor. Faça algo que surpreenda. Tome a iniciativa de sair da zona de conforto. E à medida que quanto mais você praticar, mais você vai estar aperfeiçoado no amor de Deus. Amém? Você vai ver, o amor vence tudo. Não importa qual é a pergunta, o amor é a resposta. Amém?